Você já se sentiu perdido, como se sua vida tivesse saído completamente do controle? Já cometeu um erro tão grande que achou que não havia mais volta? Moisés também sentiu isso. Antes de se tornar o grande libertador do povo de Israel, ele teve que enfrentar o peso de suas próprias escolhas e o silêncio ensurdecedor do deserto. A história que vamos contar hoje não é apenas sobre um homem que viu Deus numa sarça ardente. É sobre um homem que precisou ser quebrado, esquecido e moldado, para só então ser chamado. Quando falamos de Moisés, é fácil lembrar dos milagres. O mar se abrindo, as pragas do Egito, a tábua dos 10 mandamentos. Mas poucos se lembram que, antes de tudo isso, ele foi apenas um fugitivo. Um homem esmagado pela culpa, que teve que se esconder por 40 anos. Sim, 40 anos em um lugar onde ninguém o aplaudia, ninguém o seguia, ninguém acreditava nele. Um verdadeiro deserto. O deserto é um lugar que assusta. É seco, solitário, imprevisível. Mas também é o lugar onde Deus sussurra, onde Ele transforma homens comuns em instrumentos do impossível. E talvez você esteja nesse mesmo deserto agora. Um tempo de silêncio, de dúvidas, de dor. Mas e se isso for parte do plano? Hoje, você vai entender porque até mesmo os momentos mais sombrios da vida fazem parte de uma preparação divina. Porque, às vezes, Deus te afasta de tudo, para que você o ouça com mais clareza. Esta não é apenas a história de Moisés. É a minha. É a sua. É a história de todo aquele que um dia achou que tinha sido esquecido, quando na verdade, estava sendo preparado. Fique comigo até o fim. E descubra como o deserto que parece te consumir pode ser, na verdade, o solo onde Deus está te plantando. Porque a dor de hoje pode ser o chamado de amanhã. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e nos ajude a espalhar a palavra de Deus para mais vidas. Depois de crescer no palácio de Faraó, Moisés acreditava ter entendido sua missão. Ele era hebreu, mas tinha sido criado como egípcio. Vivia entre duas identidades, dois mundos, e quando viu um soldado egípcio maltratando um dos seus, não conseguiu se calar. Em um momento de fúria e justiça própria, matou o egípcio. Tentou esconder o corpo na areia. Mas o que ele achou que estava enterrado, logo veio à tona. Moisés fugiu. Do Egito. De Faraó. De si mesmo. E foi no deserto de Midian que sua alma começou a ser tratada. E Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Não era mais príncipe. Agora era apenas um pastor. De ovelhas que nem eram dele. Durante 40 anos, Moisés viveu esquecido por todos, menos por Deus. Esse tempo no deserto não foi castigo. Foi lapidação. A Bíblia não narra muitos detalhes desses anos, porque o silêncio também fala. O silêncio de Deus molda mais do que 1000 palavras. Moisés precisava aprender a servir antes de liderar. Precisava cuidar de ovelhas, antes de guiar pessoas. Precisava se esvaziar da arrogância, para ser cheio da presença. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quantas vezes Moisés olhou para o céu e se perguntou: será que Deus ainda se lembra de mim? Mas o céu, às vezes, responde com espera. Porque há coisas que só o tempo revela. E há propósitos que só o deserto desperta. Um dia, em mais um dia comum, tudo mudou. Enquanto cuidava do rebanho, Moisés viu algo estranho. Um arbusto em chamas, que não se consumia. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Foi ali que Deus falou. No deserto. No silêncio. No anonimato. O mesmo Deus que parecia distante, agora o chamava pelo nome. Moisés. Moisés. Deus não o havia esquecido. Estava apenas esperando o tempo certo. Mas Moisés, agora, era outro homem. Aquele que antes se via como um libertador corajoso, agora se via como incapaz. Quem sou eu, para que vá a Faraó? É exatamente aí que Deus opera. Quando não há mais força própria, ego ou planos humanos. Nessa hora há espaço para o impossível. O deserto não tirou Moisés do propósito.
O deserto o alinhou ao propósito. O Deus que cala, também prepara. O Deus que parece demorar, nunca se atrasa. O deserto, que um dia foi o esconderijo da culpa de Moisés, se tornou o cenário do seu chamado. O mesmo lugar onde ele sentiu dor, silêncio e anonimato, se tornou o solo onde Deus falou com ele cara a cara. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Não era o palácio. Não era um templo. Era o deserto. O chão seco, onde ninguém o via, mas onde Deus o conhecia profundamente. Moisés não saiu do Egito pronto. Ele só se tornou um instrumento nas mãos de Deus depois do deserto. Talvez você esteja nesse mesmo lugar agora, sentindo-se distante, desacreditado, parado no tempo, perguntando se Deus ainda tem um plano para você. E a resposta é: sim. Mas primeiro Ele quer te preparar, porque os maiores propósitos não nascem no palco, nascem no escondido. Deus não tem pressa. Ele tem plano. E Ele não desperdiça dor. Cada lágrima, cada silêncio, cada espera, faz parte do processo de moldar quem você precisa ser para viver o que Ele tem para você. O que eu faço agora, você não entende, mas depois entenderá. Moisés achou que estava fugindo de tudo, mas estava sendo levado exatamente para o lugar onde Deus iria trabalhar em sua alma. E depois de 40 anos de anonimato, Deus o chamou para ser a voz da libertação, a ponte entre o povo e o milagre. Talvez o seu deserto hoje esteja seco. Talvez você esteja cansado. Mas não desista. O mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ainda fala hoje. E Ele te chama pelo nome. Se o chão está árido, prepare-se. Pode ser que Ele transforme isso em terra santa. Tudo o que você viveu, está vivendo, ou vai viver, tem um propósito eterno. O silêncio de hoje é o prelúdio do chamado de amanhã. O deserto não é o fim. É só o começo de quem você está destinado a se tornar. Você ainda vai entender o porquê de tudo isso. Até lá, continue caminhando. Porque Deus está moldando, preparando e trabalhando, mesmo quando você não vê. Se essa história te abençoou, inscreva-se no canal e faça parte dessa missão de compartilhar a palavra com o mundo. E lembre-se, a última chama pode parecer pequena, mas é dela que Deus reacende tudo.